Sabe por que a maioria das pessoas continua quebrada, mesmo ganhando mais do que nunca? Porque acredita que enriquecer é guardar dinheiro. E eu, o milionário, te afirmo. Esse é o maior mito da educação financeira moderna. O problema não é o quanto você ganha, é o que você faz com o que ganha. A maioria vive presa num ciclo de sobrevivência disfarçado de conforto, gastando 100% para parecer bem, enquanto quem entende a organização financeira gasta 70% para viver e 30% para crescer. Parece pouco? Pois é justamente esse pouco que constrói impérios. E o mais curioso, e ninguém fala disso, porque essa é a parte que exige disciplina, e disciplina não viraliza. Mas aqui, no meu canal, a gente não quer atalhos, a gente quer riqueza e prosperidade de verdade. E hoje eu vou te mostrar uma regra tão poderosa e tão esquecida, que pode virar sua chave mental em menos de 10 minutos. Se você já tentou planilhas, cortes e promessas, e ainda assim sente que o dinheiro escapa, esse vídeo é para você. Deixa eu começar com uma provocação. Se eu te dissesse que existe uma regra tão poderosa, mas tão escondida, que a maioria dos influenciadores de finanças prefere nem mencionar, você acreditaria? Pois é. Essa é a regra 70-30, o segredo silencioso por trás de toda a vida financeira organizada e da verdadeira riqueza e prosperidade. E não é aquele papo clichê de guarde 30% e gaste o resto. É bem mais profundo que isso. Porque a essência dessa regra não está nos números, está no comportamento. E se tem uma coisa que eu, o milionário, aprendi ao longo dos anos é que quem domina o comportamento financeiro, domina o destino. Então fica comigo até o final, porque hoje eu vou te mostrar porque essa simples proporção pode mudar completamente o teu relacionamento com o dinheiro, e talvez até contigo mesmo. Agora, vamos inverter um pouco a lógica para fazer o cérebro acordar. Todo mundo acha que para enriquecer é preciso guardar dinheiro. Mas e se eu te dissesse que isso é só metade da verdade? Porque guardar por guardar não adianta nada se você não souber o que fazer com o que guardou. A maioria das pessoas acha que planejamento financeiro é sobre restrição, mas eu te garanto, é sobre liberdade. E aqui vai a contradição inteligente. Quanto mais você organiza, mais livre você se torna. Quando a gente entende isso, o jogo vira. Você deixa de ser refém do boleto e vira o comandante do seu próprio barco financeiro. E é aí que começa o verdadeiro sentido das dicas de economia que realmente funcionam, aquelas que não só equilibram seus números, mas a tua mente também. Deixa eu abrir o jogo com uma história pessoal. Quando eu comecei a cuidar das minhas finanças pessoais, eu fazia tudo errado. Trabalhava muito, ganhava bem, mas parecia que o dinheiro evaporava. Um dia, depois de ver meu extrato bancário sangrando, eu percebi que o problema não era o quanto eu ganhava, mas como eu pensava sobre o dinheiro. Eu vivia com a mentalidade do eu mereço. Mereço isso, mereço aquilo, e no fim, merecia mesmo era uma boa aula de organização financeira. Foi aí que eu entendi que a riqueza e prosperidade não se constroem com o que sobra, mas com o que você decide proteger. E foi nesse momento que conheci a regra 70-30. Não como uma fórmula matemática, mas como uma filosofia de equilíbrio. Porque o segredo não é só guardar, é saber o que fazer com cada centavo que entra na tua vida. Então vamos destrinchar essa tal regra que ninguém te explica direito. A regra 70-30 é simples na aparência, mas poderosa na aplicação. De tudo que você ganha, 70% é para viver e 30% é para crescer. Mas viver não é sair torrando em impulsos emocionais. É viver com inteligência, com propósito, com planejamento financeiro. Dentro dos 70% entram suas despesas, conforto, lazer e o que te mantém funcional. Já os 30% são o motor do futuro, investimentos, reserva de emergência e, principalmente, conhecimento. Porque investir em si mesmo é o investimento que mais rende. E aqui vai a verdade que muitos influenciadores não contam. Se você acha que não dá para guardar 30%, o problema não está na falta de dinheiro, está na desorganização dos 70%. Essa é a parte desconfortável, mas é exatamente onde o crescimento começa. Para te mostrar como isso funciona na prática, deixa eu contar uma história real. Eu tinha um amigo que ganhava o triplo do que eu ganhava na época. Tinha um carro caro, apartamento moderno,
jantava fora quase todo dia e vivia no limite. Um dia, curioso, perguntei, cara, pra onde vai todo esse dinheiro? Ele riu e disse, nem sei, só sei que nunca sobra. E foi aí que eu entendi uma das maiores lições da organização financeira. Não é sobre quanto você ganha, é sobre quanto você mantém. A vida financeira organizada não nasce do excesso, mas da consciência. E quando você passa a respeitar os 30% como território sagrado, algo que não se toca, começa a ver o dinheiro trabalhar a seu favor, e não o contrário. Foi assim que eu, discretamente, comecei a crescer enquanto os outros se afundavam em parcelas. O problema é que a maioria das pessoas vive no modo sobrevivência eterna. Trabalha para pagar o passado, nunca o futuro. Acorda já devendo tempo e dinheiro. E quando você vive assim, qualquer imprevisto vira um furacão. A regra 70-30 quebra esse ciclo, porque ela muda a tua mentalidade. Ela ensina que o planejamento financeiro não é controle, é liberdade. Quando você domina seus números, você domina suas emoções. E se tem algo que aprendi sendo um milionário, é que quem não controla o dinheiro, é controlado por ele. Essa regra é um divisor de águas. Os 70% representam o presente, e os 30% representam o teu futuro. A pergunta é, você está vivendo apenas o agora, ou construindo o depois? Eu sei, parece simples demais para ser verdade. Mas simplicidade é o que torna o complexo possível. Quando comecei a aplicar a regra 70-30, minha primeira reação foi: não dá, impossível. Mas aí veio o pulo do gato. Eu automatizei. Toda vez que o dinheiro caía na conta, 30% ia direto para um outro espaço, sem debate, sem desculpa. E foi justamente aí que tudo mudou. O que antes era sufoco virou tranquilidade. Eu descobri que quando você se adapta aos 70%, a vida segue igual, só que com mais leveza. Você passa a perceber o poder da vida financeira organizada, onde o dinheiro deixa de ser fonte de estresse e vira ferramenta de expansão. E o mais curioso, foi quando comecei a fazer isso que as oportunidades começaram a aparecer, como se o universo dissesse, finalmente você aprendeu a cuidar. E não é coincidência. O dinheiro tem uma energia própria, ele vai para quem sabe usá-lo com propósito. A riqueza e prosperidade são consequência de comportamento, não de sorte. O dinheiro ama quem o respeita. E respeitar é saber a hora certa de gastar, de guardar e de investir. O contrário disso é o caos financeiro que muita gente chama de vida normal. E sabe o que mais? A regra 70-30 não é só sobre o dinheiro que entra, é sobre o respeito que você tem por si mesmo. Porque quando você se disciplina, você envia uma mensagem para o universo e eu estou pronto para mais. E o universo responde. É quase espiritual, se você quiser pensar assim. E se tem uma coisa que eu posso te garantir é, planejamento financeiro é o novo autocuidado. E não é coincidência. O dinheiro tem uma energia própria, ele vai para quem sabe usá-lo com propósito. A riqueza e prosperidade são consequência de comportamento, não de sorte. O dinheiro ama quem o respeita. E respeitar é saber a hora certa de gastar, de guardar e de investir. O contrário disso é o caos financeiro que muita gente chama de vida normal. E sabe o que mais? A regra 70-30 não é só sobre o dinheiro que entra, é sobre o respeito que você tem por si mesmo. Porque quando você se disciplina, você envia uma mensagem para o universo. Eu estou pronto para mais. E o universo responde. É quase espiritual, se você quiser pensar assim. E se tem uma coisa que eu posso te garantir é, planejamento financeiro é o novo autocuidado. Agora que você entendeu o poder da regra 70-30, me diz. Quanto tempo mais você vai continuar deixando o dinheiro te controlar? Tá na hora de assumir o comando da tua vida financeira organizada, de virar o jogo e fazer o teu dinheiro trabalhar para você, e não o contrário. A riqueza e prosperidade não começam quando você ganha mais, mas quando você começa a agir diferente. Então, faz o seguinte, pega o que aprendeu aqui hoje e aplica. De verdade. Testa por um mês e observa o resultado. Se der certo, e vai dar, volta aqui e me conta nos comentários. Quero saber quem tá realmente decidido a sair da média. E antes de ir embora, já se inscreve no canal e ativa o sininho,
Porque nos próximos vídeos eu vou te mostrar como transformar essa regra em um sistema automático que cria liberdade financeira, mesmo enquanto você dorme. Afinal, você quer continuar tentando adivinhar o futuro financeiro, ou aprender a criá-lo?